E aí, beleza? No final do século XIX, surgiram boatos sobre grandes quantidades de ouro escondidas em Yukon, uma região no noroeste do Canadá. Gente do mundo todo começou a viajar até lá, sonhando em encontrar esse tesouro. Para atravessar as montanhas cobertas de neve, muitos levavam cães grandes para puxar a bagagem. Buck era um cão forte e amigável, mistura de São Bernardo com collie escocês. Ele vivia em Santa Clara, Califórnia, com o juiz Miller e sua família. Todos na cidade gostavam dele e Buck era tratado como um rei. Por ser bem maior que os outros cães, chamava a atenção por onde passava. No aniversário do juiz, Buck saiu com a empregada até o mercado. Enquanto corria atrás de um ciclista, foi observado por um homem que planejava capturá-lo e trocá-lo por dinheiro. Enquanto isso, em casa, os cozinheiros preparavam várias comidas especiais para a festa de aniversário do juiz. Eles esconderam tudo às pressas, com medo de que Buck destruísse tudo ao entrar. Para evitar confusão, o juiz mandou o cão sair de casa antes do almoço começar. Mais tarde, quando todos se reuniram no jardim para tirar uma foto, Buck chegou antes e bagunçou a mesa inteira, acabando com a comida. Pela primeira vez, o juiz ficou bravo com ele e o deixou do lado de fora naquela noite. O estranho que viu Buck no mercado apareceu perto da casa e o chamou. Quando Buck se aproximou, foi preso dentro de uma caixa. O homem recebeu dinheiro e colocou a caixa em uma carroça puxada por cavalos. Buck tentou latir e chamar seu dono, mas ninguém o ouviu. Depois de um tempo, ele foi colocado dentro de um trem e levado para longe de casa, sem entender o que estava acontecendo com ele. No dia seguinte, um homem abriu a caixa. Buck tentou escapar, mas foi agredido até ficar no chão. Ele entendeu que reagir só traria mais dor, então permaneceu quieto. Outros cães estavam presos em jaulas próximas, mas a dele era pequena demais, então o homem o amarrou em um poste e saiu. Aproveitando a oportunidade, Buck quebrou a corda e correu. Porém, logo percebeu que estava dentro de um navio e sua liberdade havia durado pouco. O navio chegou em Yukon, Canadá, um lugar cheio de gente atrás do ouro lendário. Nenhum deles havia achado o tesouro até então. Buck, acostumado com as terras secas da Califórnia, se atrapalhava ao andar na neve. Quando a neve começou a cair, ele ficou encantado e correu feliz pela região, depois de se soltar da corda. Mas, diferente de sua cidade natal, ali as pessoas não achavam graça quando ele esbarrava nelas. Durante a correria, Buck acabou esbarrando em um homem mais velho chamado John Thornton. Diferente dos outros, ele não brigou. Buck viu que o homem tinha deixado sua gaita cair e devolveu para ele. John ficou impressionado com a inteligência do cão, mas antes que pudesse fazer algo, o novo dono de Buck o puxou para longe. Ele foi levado para um local onde vários cães estavam sendo vendidos. Era o maior e mais pesado entre todos. Mesmo tentando fazer amizade, os outros cães não se interessaram por ele. Um entregador de correspondência canadense chamado Perrault comprou Buck para puxar trenós de correio. Ele mostrou o novo cão à parceira, Françoise, que comentou que ele era maior do que esperavam. Buck conheceu os outros cães do grupo, liderados por Spitz, um husky agressivo. Perrault nunca conseguiu entregar as cartas no prazo, mas achava que, com Buck, tinha uma chance de finalmente conseguir. Perrault explicou para os cães, mesmo que eles não entendessem, que precisavam percorrer 500 metros puxando a carga até o posto de correios. Buck recebeu uma coleira da qual não gostava. A jornada começou e os cães começaram a correr. Buck, sem costume com a neve, teve dificuldade no início, mas logo foi se adaptando. No meio do caminho, se distraiu com um coelho, mudou de direção e caiu de um penhasco, levando o trenó junto. Spitz rosnou bravo por causa do erro de Buck. Mesmo assim, Perrault incentivou Buck a continuar junto com o grupo. No fim do dia, Buck estava exausto. Finalmente, eles pararam para acampar e descansar. Durante a noite, Buck não sabia como um cão deveria dormir na neve e sentia muito frio. Ele empurrou Françoise para fora da barraca e tentou dormir ao lado do seu novo mestre, mas foi enxotado de novo. Foi então que viu um lobo preto magnífico. Esse lobo era seu anjo da guarda e estava ali para ajudá-lo durante a jornada. No dia seguinte, correr ficou ainda mais difícil para Buck, já que eles chegaram a uma área coberta de gelo escorregadio. À noite, os cães ganharam um peixe cada para o jantar. O líder, Spitz, ameaçou um dos cães e roubou o peixe dele. Então Buck entregou o seu peixe para o cão faminto e se afastou. Os outros cães viram o gesto e passaram a olhar para Buck com respeito
respeito e admiração. Certo dia, depois de muito esforço, os cães estavam morrendo de sede, mas Spitz não deixou ninguém beber da poça que havia encontrado. Buck, por outro lado, quebrou um pedaço de gelo e criou uma pequena poça para os outros beberem. A partir daí, os cães começaram a respeitar mais Buck do que Spitz, o que deixou o líder muito irritado. Com o tempo, Buck aprendeu a correr na neve. Por causa dele, o trenó passou a andar mais rápido do que nunca. Em uma das etapas, chegaram a um lago congelado que precisavam atravessar. Françoise foi verificar se o gelo estava firme, mas caiu em uma rachadura. Perrault correu para salvá-la, mas Buck chegou primeiro. Ele pulou na água e alcançou Françoise, mas acabou se perdendo no lago. Foi então que o lobo preto apareceu novamente e mostrou o caminho. Então Buck conseguiu levar Françoise até a superfície. Perrault perdeu Buck de vista, mas ele reapareceu e foi recebido com um abraço. Spitz encarava a cena de longe, enciumado. Mais tarde, naquela mesma noite, Buck se sentou com Françoise e Perrault em volta da fogueira. Françoise contou que o maior desejo de Perrault era entregar todas as cartas no correio antes do prazo. Ela disse que Perrault confiava em Buck e acreditava que ele era o único que podia ajudá-lo a realizar esse sonho. Spitz, novamente observando de longe, se encheu de ciúmes ao ver como Buck era valorizado e respeitado pelos outros. Dominado pela inveja, Spitz desafiou Buck na frente do grupo e o atacou com brutalidade. Ele estava cansado e acabou desmaiando rapidamente. Os outros cães ficaram com medo de reagir, mas um deles latiu para que Buck se levantasse e lutasse. Ao ouvir o som, Buck recuperou as forças e se levantou, decidido a revidar. Em poucos segundos, ele derrubou Spitz. Os cães comemoraram a vitória de Buck, enquanto Spitz se afastava em silêncio, derrotado e sozinho. Na manhã seguinte, os donos acordaram e notaram que Spitz havia desaparecido. Sem perder tempo, decidiram seguir viagem. Buck se posicionou naturalmente na frente do grupo como novo líder, mas Perrault tentou fazer outro cão assumir o comando. Ele tentou colocar a coleira, mas o cão recusou. A matilha já tinha aceitado Buck como líder. Então Perrault colocou a coleira nele em silêncio e a jornada continuou. A partir dali, avançaram mais rápido do que nunca. No meio do caminho, foram surpreendidos por uma tempestade de neve. Pediu para Buck virar à esquerda, mas ele viu o lobo preto apontando para a direita e percebeu que era o melhor caminho. Buck desobedeceu a ordem e seguiu pelo lado certo, salvando todos do perigo. Algum tempo depois, finalmente chegaram ao posto de correio no prazo. Perrault ficou muito feliz ao entregar as cartas às pessoas e se sentiu realizado. Dentro de uma das cabanas, John Thornton escrevia uma carta para a esposa, lembrando do filho que havia perdido. Quando entregou a carta para envio, reconheceu Buck. Perrault, por sua vez, recebeu uma notícia inesperada. A rota de correio seria substituída pelo telégrafo e seu trabalho não seria mais necessário. Triste, ele vendeu os cães a uma loja e Buck ficou sem dono. Pouco depois, um homem chamado Hal se interessou pelos cães e resolveu comprá-los. Hal usou os cães para puxar um trenó cheio de bagagem e uma mulher sentada em cima. O peso era absurdo e os cães mal conseguiam se mover. Mesmo assim, Hal não queria desistir. Ele pediu ao cunhado Charles que batesse nos cães para forçá-los a seguir. Mas antes que o pior acontecesse, John apareceu no caminho e os impediu. John avisou que uma tempestade de neve se aproximava e sugeriu que a viagem fosse adiada. Hal ignorou o aviso e obrigou os cães a puxarem a bagagem mesmo assim. Pouco tempo depois, os animais estavam esgotados e caíram no chão por causa do peso, o que deixou Hal ainda mais irritado. Fora de si, ele sacou uma arma e apontou para Buck, pronto para atirar. Mas John apareceu a tempo e impediu que algo pior acontecesse de novo. Furioso, Hal abandonou Buck com John e seguiu viagem com os outros cães. John levou Buck para casa e passou a cuidar dele. À noite, quando estavam em um bar, Hal apareceu de surpresa e atacou John, dizendo que os cães haviam fugido por culpa dele. Buck defendeu seu novo dono e o salvou do ataque. Em seguida, voltou com John para casa, onde ficaram em segurança. No dia seguinte, John contou sobre seu filho falecido e disse que sonhava em conhecer um lugar que não aparecia nos mapas. Então, convidou Buck para embarcar nessa aventura com ele. Eles partiram em um pequeno barco e viajaram por vários dias. Enquanto isso, Hal invadiu a casa de John, encontrou o mapa e percebeu que os dois estavam em busca do ouro escondido. Durante a jornada, John e Buck precisaram abandonar o barco
por causa de danos e seguiram a pé. Depois de muitos dias caminhando, encontraram uma cabana velha no meio da floresta. Durante a noite, Buck ouviu uivos vindos da mata, mas John o acalmou, dizendo que eram os ancestrais dele. Na manhã seguinte, enquanto John tomava banho no rio, encontrou um pedaço de ouro. Finalmente haviam chegado ao tesouro de Yukon pelo qual todos estavam procurando. Buck avistou uma loba branca correndo para dentro da floresta e decidiu segui-la. Tentou se aproximar dela, mas a loba fugiu assustada. No outro dia, Buck observou a alcateia de longe. Durante uma caçada, um dos lobos caiu no rio e no último segundo, Buck pulou e salvou o animal. Depois disso, os lobos aceitaram Buck como parte do grupo e o acolheram. Ele começou a caçar e brincar com eles, descobrindo um novo lar. John percebeu que Buck havia encontrado sua verdadeira família. Com isso, decidiu que era hora de voltar para a dele. Explicou ao cão que a partir daquele momento seus caminhos seriam diferentes. Buck se despediu com tristeza e caminhou de volta até a alcateia. Mas durante a noite, Hal apareceu de surpresa, atacou John e ateou fogo à cabana. Estava decidido a matar John como forma de vingança. Durante a luta, John foi baleado no estômago. Hal se preparava para dar o tiro final quando Buck apareceu. Ele pulou sobre o inimigo, agarrou Hal com força e o lançou para dentro da cabana em chamas, eliminando o inimigo de uma vez por todas. Buck então ficou ao lado de John, que estava ferido, e permaneceu com ele até seu último suspiro. No dia seguinte, a loba branca apareceu e levou Buck de volta para a floresta. Com o tempo, Buck formou uma família com ela e passou a liderar a alcateia. Ele ensinou os filhotes a não cederem ao medo e a confiarem no instinto. Agora, Buck era o verdadeiro mestre de si mesmo. Terminando assim, O Chamado da Floresta, filme de aventura e drama de 2020. E eu espero você nas colinas de Yukon.